Olá, seja bem-vindo ao Instagram e YouTube da Igreja United. Antes de começarmos, envie esse link para aqueles que você ama e que precisam receber uma palavra transformadora. Nosso culto está prestes a começar. Mas antes de continuar, gostaríamos primeiramente reconhecer quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Tem alguém que nos visita pela primeira vez hoje pela manhã? Nós temos uma visitante aqui. Um aplauso para ela, mais dois aqui. Glória a Deus, um aplauso, gente, para os nossos visitantes que estão aqui. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos. É um prazer para nós receber vocês na nossa casa. E se estão procurando uma igreja para chamar de casa, será a maior honra e prazer para nós servir vocês, servir sua família. E o que a gente puder fazer para melhor receber vocês, estamos aqui para isso. Mas sejam muito, muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Hannah. Hannah. Sempre falo errado. Hannah. No Starbucks, ou não tem mais Starbucks, né? Mas tem? Estão voltando? Onde? Na Nova América. No centro ainda tem também? Ok. Enfim, no Starbucks, sempre que eu falava meu nome, nunca podiam entender. Então, eu falava Ana, mas também tampouco entendiam. Então, acho que eu tô falando tudo errado. Ana, Hannah, Hannah, Hannah. Eu falo diferente, mas enfim, meu nome é Hannah. Prazer. Para quem não me conhece, eu e meu marido somos os apóstolos, os fundadores da Igreja United. E é um prazer estar aqui hoje pela manhã com vocês. Eu quero reconhecer os pastores da casa, os pastores Felipe e Karina. Eles são os pastores aqui da Igreja United Sede. E eu quero só honrar vocês. Obrigado, pastores, por esse tempo maravilhoso. Meu marido não está aqui hoje, ele manda o amor para vocês, ele manda um abraço para vocês, mas ele hoje vai viajar para passar uma semana com o irmão dele, gente. Eles vão fazer um bro trip, uma viagem de irmãos. Ele é um irmão gêmeo, para quem não sabe, o apóstolo é gêmeo idêntico. E se você algum dia tiver o prazer de casar com um gêmeo idêntico, gente, vocês vão entender o que é casar com um gêmeo. Não, é maravilhoso, mas se eles estão juntos, então vai acontecer essa semana, que eles estão juntos, e se eu ligo pro meu marido no telefone, gente, a voz deles é idêntico. E eles sempre brincam comigo. Então o Ryan pega o celular e começa a falar: Hey, honey, how are you? Como que vai? E eu, fala algo que só Josh vai saber. Eu não confio que isso é Joshua, que é o meu marido. Então eles ficam brincando comigo, mas eles vão para uma viagem maravilhosa, passar tempo juntos como gêmeos, irmãos. Então vou ficar sozinha essa semana, mas tá tudo bem. Mas ontem, gente, o que foi ontem? Pra quem não sabe, ontem tivemos o nosso Love Day, que é o dia do amor, onde tivemos quantas ações? 10 ações? 7 ações? 7 ações ao todo, onde a nossa igreja, a gente fez várias coisas para abençoar e amar a nossa comunidade aqui da Tijuca. A gente foi conhecer os diferentes prédios e vizinhos lá da nossa nova sede que estamos construindo. Então fomos abençoar os porteiros e os síndicos dos prédios ao redor da nova igreja. A gente abençoou famílias com como que chama? Lava-carro. Lava-jato gratuito, tivemos consultoria de várias coisas aqui dentro, abençoamos os cachorrinhos que passavam na rua, a gente deu flores, buquê de flores para as mulheres, as pessoas aqui da vizinhança, estou esquecendo, mas... Fomos para o hospital de Andaraí para orar para as pessoas que estavam entrando e saindo, que tinham várias necessidades, obviamente, indo para o hospital. Mas, gente, foi um dia incrível. E eu já falei para Gabriel e Gabi, que são os pastores, sobre o Reach. Eu falei para eles: prepara, que ano que vem, no nosso Love Day, a gente vai ter mais de 20 ações acontecendo. Eu quero dobrar a
a quantidade de coisas que a gente faz, então, mais de dobrar. Triplicar, então prepara. Vai dar certo. Mas, e gente, vocês viram os vídeos e as fotos de ontem? Cadê Samara? Tá escondida? Cadê? Samara! Famosa! Gente, vocês viram o vídeo da Samara? Ontem, 11 horas da noite. Chorando em casa. Você fez a todos nós chorar, Samara. Te amamos. Deus é fiel. Se você não viu o testemunho da Samara, assiste nas redes sociais da igreja. Lindo demais. Mas obrigada, Samara, pela sua ousadia e por compartilhar. Deus é bom. Amém? Mas amém, gente. Hoje estamos finalizando a nossa série, Os Mandamentos da Mordomia. Quantos de vocês têm recebido através dessa série, gente? Tem sido uma série que cada semana Deus lança e Deus está plantando coisas novas em nós, que eu creio, como temos aprendido, que as sementes plantadas vão gerar fruto e colheita para muito, muito, muito tempo. Amém? Eu não sei você, mas eu quero uma colheita não apenas amanhã, mas mês que vem, ano que vem, daqui a 10 anos, amém? E como a gente aprendeu semana passada, para colher em cada estação, precisamos semear em cada estação. Então eu creio que com cada semana que temos recebido sementes, a gente vai ver semanas de colheita, semanas de bênção, semanas de uma volta do ensinamento que temos recebido ao longo dessa série. Eu quero perguntar, quantos de vocês já têm enxergado suas finanças de forma diferente desde o início do mês? Eu tenho. Ainda sendo uma das pessoas que tem ministrado essa série, eu tenho enxergado as minhas finanças de forma diferente. E quantos, já pela fé, podemos dizer que as nossas finanças são abençoadas por causa desse ensinamento? Não vamos ter tempo para entrar, mas eu estou curiosa. Tem alguém que já nos 4 meses que temos feito essa série, alguém que já tem um testemunho, algum milagre, alguma coisa que aconteceu nessas 4 semanas? Levanta sua mão. Nas suas finanças, alguma coisa que aconteceu. Gente, várias mãos. Várias mãos. Glória. Joyce, o que aconteceu? Vem cá, você vai contar. Você levantou a mão, então cuidado. Então vem cá, conta pra gente o que aconteceu. Foi recente esse mês? 2 semanas. Amém. Vou falar rápido. Eu recebi... Contar do jeito que aconteceu, né? Tá. É porque foi uma coisa... Eu recebi o meu salário, paguei as minhas contas. Foi bem no início de que a apóstola estava pregando sobre isso. E em vários momentos a gente tem tido aqui tempo de oração sobre finanças. E eu paguei todas as minhas contas. E que num mês sobrava tanto, no outro mês não sobrou quase nada. Pagando as mesmas coisas, sem nenhum grande gasto. E eu notei que as coisas aumentaram, tudo aumentou. E na hora, fazendo as contas, me sobrou no mês, para passar um mês, R$140. E eu lembrei do testemunho da pastora Karina sobre isso. E enquanto eu estava me organizando, eu falei, não, eu não aceito, Senhor, eu não tem como passar um mês, não tem como passar uma semana com R$140. E aí eu falei, Senhor, eu não aceito isso. E na hora o Espírito Santo me falou, que você pedir agora, você vai receber. E aí eu mandei sendo que eu estou trabalhando só há 3 meses nessa empresa. E eu falei, eu vou pedir um aumento de salário. E aí, antes de fazer isso, antes de eu entrar na reunião que eu mesma solicitei, assim, tipo, eu posso falar com você 30 minutinhos, como se fosse um alinhamento rápido de trabalho. E aí eu comecei a orar, tipo, Deus, me dá as palavras, me ajuda. E na hora da reunião, eu fui tomada por uma ousadia e eu só falei, eu marquei essa reunião aqui, porque hoje eu paguei todas as minhas contas e me sobrou R$140. E eu não aceito viver dessa forma. E aí, a pessoa, ela tava assim... E eu falei... E eu comecei, porque eu tenho uma convicção no meu espírito de que eu... E ela é uma pessoa... Uma querida lá que trabalha comigo, que ela acredita energia, na pedra, lava a pedra, bota no sol. E aí, na hora que eu falei isso, eu tenho uma convicção, porque eu tenho o favor do Senhor. Eu falei isso a ela. Eu tô toda arrepiada. E ela achou que eu tava falando que tinha conseguido um emprego melhor e ia sair. E ela tava tipo, eu entendo.
Eu entendo. E eu falei, mas 2 meses atrás, na semana que eu comecei nesse trabalho, eu rejeitei um outro trabalho, que era o trabalho dos meus sonhos, porque eu tinha que me mudar para São Paulo para trabalhar nele. Eu fui, convidada para participar de uma empresa muito grande e eu rejeitei. E na hora só me veio isso. Eu falei, olha, pastor, não vou mudar para São Paulo. Vou continuar aqui. E aí, na hora... mas na hora, eu falei pra ela... Inclusive, eu tive uma proposta muito boa de trabalho. E eu escolhi permanecer nessa empresa. Eu, né, fazendo a negociadora. E aí eu falei, olha, não tem como. Esse trabalho também não me dá plano de saúde. Na hora só veio vindo, tudo que eu queria e eu não tenho. E aí ela... Desculpa, eu entendo, mas a primeira coisa que a empresa vai fazer por você é te dar um plano, um dos melhores planos, sem cobrar nada de você. Eu nem fui pedir isso. E aí eu ganhei isso, porque eu falei, uma consulta no Rio de Janeiro, e ela estava fora do Brasil há muito tempo, então ela não sabia de nada que estava acontecendo no Brasil. E aí ela me deu o plano de saúde e no final ela falou, olha, hoje a gente vai fazer uma oferta, um pagamento emergencial de R$1.000 para você. Só para você ter como passar as outras 3 semanas, Obrigada. E aí ela falou, e depois disso, daqui a 2 dias eu vou fazer uma reunião com o CEO, com o time, e a gente vai renegociar o seu novo salário. Resultado, além do meu salário e um plano de saúde muito bom, ela me deu um aumento de R$1.800. E ainda negociou que em agosto eu vou ter um novo aumento. Então foi sobrenatural. Eu cheguei contando isso na reunião de louvor, que nem eu acreditei, mas foi uma ousadia no espírito. E eu só não me contentei com aquilo, porque não tinha como. E eu falei, não tem como, Senhor, o que a gente vai fazer? E amém, aconteceu. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! A palavra funciona, gente. A palavra funciona. Fala pro seu vizinho, a palavra funciona, irmão. Gente, a palavra funciona. E isso é só um dos testemunhos, que teve várias mãos que se levantaram de Deus que já agiu em sua vida. Criação, cadê vocês? Estão por aí. Vamos, ver como a gente poderia contar essas histórias, gravar alguns vídeos, seria maravilhoso. Mas eu quero rapidamente recapitular, para quem não estava aqui semana passada, o que a gente aprendeu. Aprendemos sobre a lei da semente e da colheita, da semeadura e da colheita. E tanto no primeiro culto como no segundo culto, eu e a pastora Karina ensinamos sobre a importância da semente para gerar uma colheita. E você não vai ter colheita sem semente. Então, para ter uma colheita, é necessário fazer o quê? Semear. Vocês são espertos, gente. Aprendemos que você colhe o que você semeia. Lembra isso? Se você está semeando coisas bíblicas, vai colher o bíblico. Se semear o antibíblico, vai colher o antibíblico. Você vai colher mais do que semeia. Uma semente, ela produz muito mais do que apenas uma maçã. Ela produz uma colheita suficiente para não apenas suprir você, mas suprir outros. E também aprendemos que você colhe depois de ter semeado, que nos diz que eu preciso semear hoje, semear amanhã, semear dia depois, semear semana que vem para poder colher amanhã, colher semana que vem e colher mês que vem. Estão comigo? Mais uma vez, semeando em cada estação para colher em cada estação. Amém, gente? Então hoje vamos encerrar a nossa série. Eu sei. Mas hoje eu quero ensinar vocês sobre generosidade. Chegamos ao ápice desse ensinamento maravilhoso. E um dos nossos pilares na nossa igreja diz assim: nossa generosidade é genuína. Generosidade, não apenas na casa da Igreja United, mas na casa de Deus. E como aprendemos na primeira semana, no coração de Deus, faz parte do seu caráter. Faz parte do caráter da Igreja de Deus ser generoso. Amém? Então, abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9. Amém?
Estão com sua Bíblia, gente? Não estou ouvindo as páginas. Eu gosto do som das páginas. Tecnologia é maravilhosa, mas não compara com papel. Sou jovem, mas velha também, que eu gosto. Eu gosto do papel, eu gosto caneta. Já chegaram a 2 Coríntios 9? Amém. Versículo 10, vamos começar no versículo 10. Diz assim: pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para seu alimento. Da mesma forma, ele proverá e multiplicará sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. E em tudo vocês serão enriquecidos a fim de que possam ser sempre generosos. E quando levamos a sua oferta para aqueles que precisam, eles darão graças a Deus. Logo, 2 coisas boas resultarão desse ministério de auxílio ou generosidade. Eles darão glória a Deus. As necessidades do povo santo serão supridas e eles expressarão com alegria sua gratidão a Deus. Como resultado do serviço de vocês, eles darão glória a Deus. Versículo 13. Pois sua generosidade com eles e com todos os que creem mostrará que vocês são obedientes às boas novas de Cristo. A gente vai estacionar um pouco, vamos ficar parados nesse versículo um pouco, que eu quero abrir ela, porque hoje estamos aprendendo sobre generosidade. Estamos aprendendo sobre uma característica, ou vamos dizer assim, um traço de, a trait, traço? Uma característica do seu caráter, ou da sua personalidade, ou do jeito que você vive, que precisa estar presente. Agora, vamos deixar algo claro. Generosidade não é opcional para o Filho de Deus. Vou repetir olhando para cá. Generosidade não é opcional para o Filho de Deus. Se você se chama crente, seguidor de Jesus, você ama Deus, ama Jesus, deu sua vida para Jesus. Então, generosidade deveria fazer parte do seu dia a dia. Deveria ser natural para você a generosidade. Mais uma vez, por quê? A gente aprendeu isso na primeira semana. Porque se Deus é generoso e Ele mesmo nos ordena a ser como Ele, então nós deveríamos agir em generosidade, pensar com pensamentos generosos, amém? Agir generosamente, falar generosamente. Generosidade deveria fazer parte da igreja de Cristo Jesus. O povo de Cristo deveria ser conhecido como povo generoso. E aqui o apóstolo Paulo está especificamente falando de uma oferta especial que a igreja, os coríntios estavam levantando, e ele está falando para eles sobre essa oferta, que em breve eles irão levar para os irmãos em Jerusalém. Estão comigo? E ele está ensinando a igreja sobre como levantar essa oferta, por que devem ofertar, o que será feito com essa oferta e qual vai ser o resultado dessa oferta para eles que estão dando. Então, ele diz: pois é Deus quem supre semente para o que semeia e depois pão para seu alimento. O que vem primeiro, amados? Semente ou pão? Interessante. Deus é específico com sua instrução. Ele primeiro dá semente. E ao dar semente, Ele nos dá uma opção do que fazer com essa semente. E quais são as opções que você pode fazer? Essa semente, ela cumpre 2 funções, exatamente como a pastora Karina ensinou no segundo culto semana passada. Primeiro, essa semente serve para semear. Você semeia essa semente para futuras colheitas. Você prepara a terra e lança a semente na terra para que ela possa produzir uma colheita. E quando essa colheita chegar, eu vou de novo separar o que eu vou semear de novo. Estão comigo? E se a gente usar, por exemplo, o trigo? O trigo, a semente do trigo é a mesma que você vai moer para fazer pão. Então, tanto semente como grão é a mesma coisa.
Então, ou quando você pega as suas sementes, ou vamos dizer, colheita, você vai separar parte dela para moer, para fazer pão, e vai separar a outra parte para semear de novo. A pastora Karina falou sobre isso semana passada. Então, essas sementes servem duas funções, para semear e para alimento. Mas Deus é sábio e disse, eu vou te dar semente. Quem é que dá a semente? Deus. A palavra diz, Deus quem supre semente para o que semeia. O que isso nos diz? Diz que ao te dar semente, Deus já sabe o que Ele quer que você faça com a semente. Deus preparou um propósito para essa semente. Por isso Ele está te dando a semente. E Ele quer ver o que você vai fazer com a semente. Será que você vai usar a semente pelo propósito pelo qual Ele te deu a semente? Ou será que você vai abusar da semente, mal usar a semente, mal administrar a semente, usá-la de forma errada ou enganosa ou abusada? Estão comigo? O que você vai fazer com a semente que o próprio Deus supre? E a palavra diz, Ele supre semente para o que semeia e pão para comer. O que isso nos diz? Isso nos diz que Deus prepara toda a provisão. Tanto a tua provisão para hoje, teu pão para hoje, mas a tua colheita para amanhã também. Ele é um bom pai. Ele não te deixa sem nada, Ele não te deixa necessitado, Ele não te deixa, ai caramba, desculpa, não tinha pensado nisso, verdade, ai, você vai ficar sem pão hoje. Não. Deus provê semente para o que semeia e pão para comer. Onde muitos erram e onde muitos ficam frustrados na área financeira é quando acabam comendo o que era para semear. Voltando para o trigo. Toda essa semente que você colheu, você pode comer-la toda. Poderia pegar toda a semente, jogar no moedor. Estão comigo? Você poderia ter saído no campo, colhido toda a semente do trigo, levar e jogar tudo no moedor. Você moeu tudo, fez um monte de pão, mas depois, o que vai fazer? Agora não tem o que fazer, não tem o que semear. Você abusou da semente que Deus proveu. Você se alimentou do que era para ter semeado. Estão comigo? Deus não é tolo, amados. Ele é sábio. E Ele nos dá sabedoria, nos dá entendimento para dizer, ok, eu vou te dar uma instrução. Faça o que eu estou dizendo para você fazer. Se não fizer, vai dar errado. Mas se fizer, tem bênção. A palavra está cheia dela. Temos lido quantos versículos ao longo dessas 4 semanas? Vamos ler mais hoje. Mas Ele dá semente para o semeador e pão para comer. Então Deus preparou o propósito para essa semente e espera que seu povo seja obediente e cumpra as instruções que Ele preparou para a gente seguir. Essa semente é para semear e essa semente é para comer. E Ele supre o pão. Agora, tem opções aqui. Se você quer comer toda a sua semente, você pode? Pode. Tem toda autoridade, você tem como comer toda a sua semente. É errado? É. Mas você tem livre-arbítrio. Se você quer comer toda a sua semente, pode comer toda a sua semente. Se você quer plantar toda a sua semente, você pode? Pode. Se você quer comer um pouquinho e plantar, vamos dizer, comer 10% e plantar 90%, você poderia? Poderia. Mas se você quer comer 90% e plantar 10%, você poderia? Também poderia. No final das contas, você colherá o que você semeia. Seja muito, seja pouco, é tua semente que Deus te deu. E Ele está apenas te entregando e vai ver o que vai acontecer.
Você será obediente com aquilo que Ele te deu? Você será fiel em semear o que Ele te deu para semear? Você terá discernimento e sabedoria para separar o necessário para se preparar para o futuro? E é o que a gente perguntou na primeira semana. Será que nós temos coração de generosidade como nosso Pai Celestial? E na primeira semana eu fiz algumas perguntas. Como que o generoso pensa? O generoso pensa assim: como posso ajudar? Como posso contribuir? Como posso aliviar o peso daquilo? Como poderia ajudar, ser um apoio nessa situação? O generoso pensa: como que eu posso deixar algo melhor do que está agora? O generoso pensa: como que eu vou poder suprir essas necessidades? O generoso, o tempo todo, está pensando em como ajudar, como suprir, como contribuir. É o coração do generoso. É um coração de alguém que deseja ser e suprir com aquilo que Deus lhe deu. Se Deus me deu uma semente, é o meu trabalho semeá-la. E quando eu receber uma colheita, porque lembra, eu recebo mais do que eu semeei. Então, quando eu recebo a minha colheita, eu vou poder determinar o que eu faço com ela. Eu vou semear toda, eu vou semear parte, vou comer parte, vou ser generosa com ela, vou abençoar outros, para agora eles poder plantar e eles poder semear e colher e eles ter alimento para sua casa. Estão comigo, gente? E aquele que entende esses princípios já estará predisposto a ser generoso. Quando você entende essa lei da semeadura e da colheita, generosidade é apenas um simples resultado de colher o que você semeou. O que a palavra diz? O próprio Jesus nos diz em Lucas 6:38. Deem e receberão. Sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usada para medi-la. Medir vocês, medir-los. Ou seja, Deus está dizendo, Jesus está dizendo, quanto você semeia é quanto você colhe. Se você determina semear 10% e comer 90%, você colherá 10%. Mas da mesma forma, se você semear 90% e administrar suas finanças para só comer 10%, adivinha o que será a sua colheita? Será grande. E a semente vem primeiro. E por isso é necessário entender, Deus supriu uma renda. Deus trouxe clientes. Deus me deu ideias. Deus me deu estratégias. Deus me deu um trabalho. Deus proveu para um salário. Deus proveu para um aumento. Foi Deus que proveu. Então, se Deus proveu, a pergunta é: o que você vai fazer com ela? Como você vai administrá-la? E o coração do generoso recebe e já procura oportunidades para semeá-la de novo. O coração do generoso procura primeiro administrar o que é para ele administrar, para que tenha mais para semear. Estão comigo? O tolo financeiramente não terá muito para semear, porque não administrou bem. Gastou onde não devia gastar. Comprou coisas mais desnecessárias que não eram necessárias. E como resultado, não terá muito para semear. Não terá muito para ser generoso. Em outras palavras, poderíamos dizer: desperdiciou seu dinheiro. Desperdiciou seu dinheiro. Comprou coisas, gastou em coisas que não precisava, não eram necessárias. Talvez seria melhor sem. Mas agora ficou com menos que poderia ter contribuído para necessidades reais. Para dar um alívio verdadeiro, para poder ajudar e ser aquele apoio que Deus quer e chama a gente a ser. E mais uma vez, só repetindo que já temos aprendido, o generoso, aquele que semeia com fartura, é aquele que colhe com fartura, gente. Mas olha a diferença entre o generoso e o mesquinho.
O generoso semeia com fé. Porque sabe, quanto mais eu semeio, eu consigo enxergar o que está vindo. Eu consigo enxergar a estação da colheita. Eu sei como vai ser na próxima estação. Então eu vou fazer algo hoje, já vendo no Espírito, já agindo pela fé, porque Deus vai trazer a colheita. Gente, a lei da semeadura é certa. Não tem como ela amanhã parar de funcionar. Se você planta hoje, você vai colher. A pergunta é quanto? E a pergunta é o quê? Estão comigo? Então o generoso pela fé está plantando, está semeando, já olhando para o futuro, já sabendo Deus vai prover. E quanto mais eu planto hoje, mais provisão haverá para amanhã. Mas o mesquinho, ele tem uma perspectiva fechada, cega. Ele só vê o seu hoje, só vê a sua fome de hoje, só vê a necessidade de hoje, só vê o que ele quer agora, só vê o que ele quer para hoje. E não se importa com o amanhã, então ele não pensa no amanhã. E ele come o que ele quer hoje. Ele compra o que ele quer hoje. Ele faz o que ele quer agora. Ele quer ter as marcas boas, então vai gastar mais quando talvez não é para gastar mais. Tem sapato de boa qualidade que não custa dobro só porque é uma marca bonita. Mas cresça aos poucos. Esse é outro ensinamento sobre riqueza, prosperidade. Não é que de um dia para outro, de repente, tudo vai ser tão próspero que eu vou viver em luxo, right? Luxury. Não, cresce aos poucos. A palavra fala sobre isso. Riqueza saudável e bíblico é o que cresce aos poucos. De fato, a palavra adverte em contra de riquezas rápidas. Ele fala, quanto mais rápido entra a riqueza, mais rápido ela sai. Mas crescimento com tempo, com sabedoria, com administração e discernimento, ela vai durar. Estão comigo, gente? Então o generoso, ele semeia em fé, sabendo que está por vir no futuro. Mas o mesquinho só vê o que ele precisa agora, só vê o que ele quer agora, só pensa no que ele quer agora, só está com a perspectiva fechada. E ele come a sua semente que era para ter semeado. E o que acaba acontecendo? Falta. E quando está em falta, não poderá ser generoso. Estão comigo? Então a grande diferença aqui é fé. Fé é aquele que pode enxergar, aquele que entende sobre o futuro, aquele que recebe a palavra de Deus, ouve a sabedoria da palavra e diz, uou, ok, se eu quero uma garantia para meu futuro, eu preciso fazer algo hoje, eu preciso agir hoje, garantindo as minhas finanças e a minha prosperidade e a minha provisão para amanhã. Aleluia, amados. É assim como o generoso pensa. E agora vamos deixar algo muito claro aqui. O generoso bíblico, certo, não é generoso só para enriquecer. Tampouco eu vou pegar esses princípios e dizer, oh, ok, se Deus diz que eu sou generoso, então eu vou ter mais, então eu vou dar muito para ter muito. Não. Não é o coração. O que a palavra diz? Deus ama aquele que dá com alegria. Por quê? Porque é um prazer dar. É um alívio dar. Ele busca oportunidades porque ele ama dar. A gente não é generoso porque sabemos que amanhã eu vou receber muito. Não, eu sou generoso porque me alegro em poder aliviar e ajudar e contribuir assim como meu pai. Aleluia! Ser generoso não é para viver em luxo, não é para nunca ter falta, nunca ter necessidade. Ser generoso é para poder ser generoso. Faz sentido? Ou melhor, ser abençoado é para ser generoso. O que a palavra diz? Versículo 11. Marca, se você ainda não marcou em sua Bíblia, marca versículo 11. Em tudo, vocês serão enriquecidos. Então, qualquer ensinamento que diga que Deus quer que você seja pobre, versículo 11 já matou.
Em tudo vocês serão pobres, a fim de que possam ser sempre generosos, porque isso é piedade verdadeiro. É o que diz? O que diz? Em tudo vocês serão enriquecidos. Por quê? Para viver em luxo? Para quê? A fim de que possam ser sempre generosos. O irmão Reagan falava assim para mim: eu sou abençoado para ser uma bênção. E se fosse você, eu adotaria a mesma frase para sua própria vida. Eu sou abençoado para ser uma bênção. É basicamente parafraseando o que o apóstolo Paulo acabou de falar em versículo 11. Eu recebi, eu fui enriquecido para em tudo e sempre ser generoso. Eu não sei você, mas eu gosto da palavra tudo. E eu gosto da palavra sempre. Se você ainda não circulou essas duas palavras nessa frase, circula. Em tudo e sempre ser generosos. Isso significa que a minha generosidade não tem estação. Não tem datas do mês. Nessa semana eu posso ser generoso, mas nessa outra semana talvez eu não consigo. Não. A palavra diz que somos enriquecidos para que em tudo e sempre podemos ser generosos. E você diz: mas apóstola, mas o meu orçamento não é tão grande. Ninguém falou de valor. Ninguém mencionou valor. Estamos falando da condição do coração. Com muito ou com pouco, você tem como ser generoso. Eu vou repetir. Com muito ou com pouco, generosidade é característica do povo de Deus. Vou até falar assim: generosidade não é característica do socioeconômico meio para cima. E do meio para baixo, não, vocês não precisam ser generosos, não. Não. Palavra nos afirma que generosidade é o marco do povo de Deus. Seja rico, seja pobre, esteja faltando, esteja com muito, é um marco ser generoso. Inclusive, se você voltar, e a gente leu, a gente estava lendo sobre o povo de Macedônia, que era pobre. Tinha muita necessidade, muita falta. E o apóstolo Paulo diz: mas eles estão agindo em tanta generosidade. Ele falou: eu nem pedi para eles dar uma oferta, mas eles que vieram até mim e me rogaram: por favor, apóstolo, nos deixa levantar uma oferta para enviar para os irmãos em Jerusalém. Mas amados, vocês estão passando por perseguição, estão passando por falta, estão em pobreza. Mas apóstolo, por favor, precisamos ofertar, precisamos contribuir, precisamos fazer a nossa parte. Uau! E como resultado, tem bênção. Diga comigo, eu sou abençoado para ser uma bênção. Se você precisa, escreva no início da sua Bíblia. Tem algumas páginas de anotação aqui, de graça, que a tua Bíblia te deu, em branco. Anota lá: eu sou abençoado para ser uma bênção. Tem mais uma página de anotação entre o Antigo e Novo Testamento, que também está em branco. Anota lá: eu sou abençoado para ser uma bênção. Que seja marco, que seja hino da sua família, da sua casa. Nós somos abençoados para ser uma bênção. Em tudo e sempre procurando oportunidades para abençoar, para suprir, para contribuir. E como a gente falou, né? Eu dei o exemplo das galinhas que eu quero um dia. Quando tem galinha, tem muito ovo. E tem tanto ovo que você não terá como comer tudo. Então você será forçado a dar para outros. Ei, vizinho, eu tenho ovo extra. Quer ovo? Aqui, toma ovo, senão vai estragar. Ei, vizinho, tem ovo extra. Quer ovo? Aqui, toma o ovo. Se vocês querem que eu te dê ovo, compra uma galinha para mim. Não compra uma galinha para mim. Ainda não, meu marido vai surtar.
Não me deem galinha agora. Ainda não, preciso uma casa com quintal primeiro. A minha casa hoje não tem quintal. Ok, vamos continuar. Um dia eu vou ter galinha, gente. Vou chamar de Felipe e Karina. Ok, continuando. Mas o ponto é que você será tão abençoado que só pode ser generoso. Deus te abençoou tanto, porque você semeou tanto, porque você foi obediente, porque você semeou como Ele te instruiu, que vem tanta colheita, que minha família não vai comer tudo isso. A gente está bem suprido e sobrou ainda. E para não estragar, eu vou dar, eu vou jogar. E olha a bênção. Quando você é generoso, essa generosidade também conta como semeadura. Vou explicar. Voltando para o trigo. Você recebeu sua colheita de trigo. Separou uma parte para comer. Moeu, fez pão. Separou outra parte para a próxima colheita. Você vai semear aquilo. Mas sobrou ainda? Sobrou tanto que eu não tenho mais terreno para semear, mas o meu irmão tem. Então eu vou semear isso com meu irmão. Essa semente, literal e espiritual, é uma semente. Agora, a minha colheita não é apenas o que eu recebo do meu campo. A minha colheita espiritual é o que também semeei lá, e lá, e lá, e lá. E eu agora tenho semente em muitos outros lugares, além do que só meu campo. Eu tenho semente na tua vida, na tua vida, na tua vida, naquela igreja, naquele campo, naquele país. Estão comigo, amados? Agora eu estou espalhando semente em muitos lugares. Se você estudar características de milionários ou bilionários, eles dizem que eles têm um mínimo de 7 fontes de renda. Mínimo de 7 fontes de renda. E a maioria das pessoas hoje vivem apenas com 1. E alguns nem com isso. 7 fontes de renda. O que significa isso? Que semearam muito para colher muito. E quando você semeia tanto para colher tanto, acaba um dia onde você não tem que trabalhar tanto. Porque agora a sua colheita está trabalhando para você. Estão comigo, gente? Talvez você não pegou, mas vai pegar um dia. Eu sou abençoado para ser uma bênção. Mais uma vez, repete comigo. Eu sou abençoado para ser uma bênção. Aleluia, nós somos abençoados. A igreja United é abençoada para ser uma bênção. Glória a Deus. Agora, rapidamente, 3 coisas que a tua generosidade prova. 3 coisas que a tua generosidade prova. Número 1, generosidade é prova de obediência. Isso a gente já aprendeu. Versículo 13 fala: pois sua generosidade com eles e com todos os que creem mostrará que vocês são obedientes às boas novas de Cristo. Número 2, generosidade é prova de filiação. E Deus diz: seja santo como eu sou santo. Devemos copiá-lo a Ele. E quando eu sou generoso, é apenas uma prova que eu sou filho. É prova que eu amo meu pai, que quero ser como meu pai, que eu sigo o exemplo do meu pai. Número 3, generosidade é prova de autenticidade. Generosidade é prova da sua autenticidade. O que você faz com as suas finanças, com seus bens, com aquilo que você enxerga, como você enxerga o mundo material? Prova se você realmente recebeu esse ensinamento. Prova se você realmente lê sua palavra e abre o coração para receber seus ensinamentos. Vou colocar aqui, assim, generosidade é prova que o seu dinheiro não é o seu senhor. Tanto como o dízimo também prova isso. Dizimar prova que o seu dinheiro não é o seu senhor. E generosidade
apenas é o selo de confirmação que seu dinheiro não é seu senhor. Agora eu vou te dar 4 coisas que a generosidade gera. Número 1, generosidade gera riqueza. A igreja, crentes, não precisamos ter medo da palavra riqueza. Não precisamos ter medo da palavra prosperidade. Agora, alguns têm abusado e têm levado para o erro. Claro, gente. Claro. Mas se a gente quer falar do que é bíblico, então vamos ler a palavra. Salmos 35, 27 diz assim: que o Senhor seja magnificado, porque tem prazer na prosperidade do seu servo. A minha tradução diz prosperidade. Tem outra tradução que diz riqueza. O Senhor tem prazer em enriquecer, em prosperar seu povo. Podemos usar a palavra riqueza e prosperidade na igreja de uma forma bíblica, saudável, equilibrada, certa? Absolutamente. Porque a palavra diz que Ele tem prazer. Deus tem prazer em enriquecer seu povo. Deus tem prazer em prosperar seu povo. Por quê? Porque seu povo é generoso e semeou muito e vai colher muito. E ao colher muito, eles serão em tudo generosos, em toda situação, sempre. Mais um versículo, Provérbios 3, 9 e 10. Diz assim: honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Em tradução 2025 diz: suas contas bancárias transbordarão em reais brasileiros e dólares chegarão até você. Não. Mas está falando de riqueza material. Na época que foi escrita, ter cereais, como que era aqui? Seus celeiros serão cheios. É riqueza, isso é prosperidade material, gente. Deus quer enriquecer seu povo para que sempre sejam generosos. Aqueles que amam dar têm prazer em dar e gera riqueza por ter dado. Vamos falar assim: você nunca encontrará um pobre generoso. Posso falar isso, gente? Você nunca encontrará, ou melhor assim, um generoso pobre. Nunca encontrará. Verdadeiramente generoso não será pobre. Porque a palavra diz: ele enriquecerá o generoso. Número 2, generosidade gera alegria. Atos 20, 35, o apóstolo Paulo diz: eu fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus: a bênção maior em dar do que em receber. Lembra a semana passada eu falei do exemplo que a gente passou entre estar do lado de sempre estar pedindo: por favor, me ajuda, veja, tenha piedade de mim. Lembra, gente, essa história? E como eu falei, como é tão incrível estar do outro lado, agora buscando oportunidades para abençoar e suprir e ajudar a outros. Não tem sempre que ser com dinheiro, pode ser com coisas que você tem. Talvez você tenha extra de alguma coisa que você não precisa, você não usa, você não precisa mais, talvez. Então dá, seja generoso, ajuda outros que talvez eles precisam. Amém, gente? Generosidade gera alegria. Você já viu o rosto de alguém que recebeu presente seu? É muito divertido, gente. Você já viu a semblante de alguém mudar quando você comprou algo para ela? Tipo, oh, what? Para mim?
Gente, é muita alegria dar. É divertido dar. Número 3. Generosidade gera bênção. Agora eu vou explicar e através desse versículo, Salmo 37, 26. O justo é generoso e empresta de boa vontade, e seus filhos são uma bênção. Eu não apenas quero ser abençoado com as minhas finanças, mas eu quero que tudo que eu represento, tudo que eu toco, seja abençoado. Seus filhos serão abençoados, seu lar será abençoado, suas finanças serão abençoados, seu futuro será abençoado, sua reputação será abençoada. Agora, sem apontar dedos, sem olhar para nenhum lugar, se eu te perguntar, você conhece uma pessoa muito mesquinha? Vem algum rosto para sua cabeça, para sua mente? Algum nome? Sim ou não, gente? Vocês podem afirmar, só fala assim, tá? Talvez não olhe para nenhum lugar, mas você conhece uma pessoa mesquinha? Eu conheço. O que isso me diz? Que ela tem reputação de ser mesquinha. Agora, deixa eu te perguntar, você conhece uma pessoa generosa? Conhece alguém que você sabe que só se fica perto da pessoa, ela já quer fazer alguma coisa? Sim. Então, deixa eu te perguntar, qual reputação você quer ter? Se você consegue pensar em uma pessoa mesquinha e uma pessoa generosa, e não conta você ter pensado em si mesmo, tá? Eu sou uma pessoa generosa. Mas se você pensou em outro, o que será que as pessoas pensam de você? Foi seu rosto que apareceu quando perguntei do mesquinho? Ou foi o seu rosto que apareceu quando falei do generoso? Então, generosidade gera bênção em reputação, em como as pessoas te conhecem, o que elas pensam quando pensam ao seu respeito. Você é generoso com suas palavras, generoso com seu amor, generoso com as suas finanças, generoso com sua casa, com seus bens, com seu tempo. Generosidade toca todas as áreas da nossa vida. E número 4, para finalizar. Generosidade gera segurança. Generosidade gera segurança. Salmo 112, versículo 5 diz assim: feliz é o que empresta com generosidade e conduz seus negócios honestamente. Ele não será abalado. Sua lembrança durará por muito tempo. Ele não teme más notícias, confia plenamente no cuidado do Senhor, é confiante e destemido, olha com triunfo para seus inimigos, compartilha generosamente com os pobres e seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Reputação, e ele terá influência e honra. Tudo isso através de generosidade? Uau! Eu não sei você, mas o generoso é quem tem portas abertas. O generoso é quem estará em ambientes com pessoas de muita influência. O generoso é aquele que vai poder suprir necessidades e será abençoado. O generoso é aquele que quando alguém pergunta, mas quem devemos promover para esse lugar? Oh, eu tenho o nome da pessoa que eu penso que deve ir, será o generoso. Estão comigo, amados? É o generoso que terá favor sobrenatural. É o generoso que Deus abrirá caminhos para ele. Você pode falar assim, sua generosidade vai adiante de você. Ela prepara caminhos no seu futuro. Ela prepara planos e propósitos e provisão e alegria e paz para seu futuro. Sua generosidade é uma segurança, uma garantia. É um seguro para as tormentas. Sua generosidade de muitas formas poderá ser uma âncora firme para seu amanhã. E eu posso te garantir que a Igreja United e o povo da Igreja United é uma igreja generosa. Somos um povo generoso.
Amamos suprir necessidades, amamos amar as pessoas, amamos buscar oportunidades para poder suprir falta. No batalhão dos policiais que a gente foi sexta-feira, sexta-feira também foi o batalhão dos policiais, gente. Estávamos falando com os pastores, estavam contando como foi esse café da manhã. A gente só foi para servir café da manhã para os policiais. E até teve alguém que perguntou, é o aniversário de alguém? O que está acontecendo? E a gente, não. Estamos apenas aqui para servir vocês, amar vocês. Não, a gente não foi para pregar e Jesus, você precisa de Jesus. Apenas para amá-los. Apenas para eles saber, tem uma igreja que honra vocês, que vê seu serviço, que vê seu sacrifício e queremos te honrar. E policiais, especialmente no Rio de Janeiro, isso não é comum. Você quer me honrar? Quer me agradecer? Quer cuidar de mim? Por quê? Estão comigo, gente? Mas eu vim de uma cultura, nos Estados Unidos, os nossos policiais e os nossos militares são o grupo de pessoas mais honradas e respeitadas da sociedade. No aeroporto, se você um dia viajar para os Estados Unidos e estiver num aeroporto onde tem policial ou militar, e se ele está de, fardado, e ele está na fila do Starbucks, você vai ver, eu deveria ver em nome de Jesus, pessoas dizem, não, por favor, vai à frente. Por favor, prioridade. Obrigado pelo seu serviço. Homens irão até eles, darão um bom, forte, apertada da mão. Obrigado pelo seu serviço. Somos tão gratos pelo seu sacrifício. E eu não sei vocês, mas a Igreja United vai começar uma revolução. Honrando e servindo nossos militares, nossos policiais. Porque querendo ou não, gostando ou não, independente da tua opinião política ou pessoal, no final do dia, a única barreira entre o bem e o mal desta cidade são os policiais. Porque até agora eu não posso ter arma. Então quem pode ter são eles. E quem vai me proteger vão ser eles. Estão comigo, gente? Vamos honrá-los. Vamos respeitá-los. Vamos agradecer pelo seu serviço, seu sacrifício. Estão comigo, gente? Generosidade faz isso. Eles estão em necessidade no batalhão. Muitas necessidades. Muito fraude. Que milhões de reais foram para empresas que prometeram muito, fizeram pouco. Então a igreja vai fazer. Eu nem preciso do orçamento, eu vou fazer, eu pago. Eu faço, eu cuido. Vamos começar a cuidar das escolas aqui perto. Já temos várias conexões com orfanatos, asilos, vamos continuar isso, gente. Mas a Igreja United será conhecida como um povo generoso, um povo que vai além, um povo que vai fazer extra. Só para amar, só para suprir necessidades, só para dizer, Jesus te ama, eu te amo, estamos aqui e vamos fazer a nossa parte. Amém, igreja? Fica de pé comigo. Obrigada por acompanhar o nosso culto ao vivo. Esperamos que você tenha sido abençoado hoje. Se sim, compartilhe isso com alguém, curta, se inscreva e também deixe um comentário. Talvez um pedido de oração ou um testemunho. Esperamos ver você aqui em breve novamente.